Hoje você vai ouvir uma das mensagens mais sérias e profundas das Escrituras. Vamos falar sobre os 7 tipos de pessoas que não podem ser salvas. Não porque Deus não queira, mas porque elas mesmas rejeitam o caminho da verdade. Esta é uma mensagem de alerta, mas também de amor, de arrependimento e de decisão. Prepare o seu coração, respire fundo e permita que a voz de Deus fale diretamente com você neste momento. A Bíblia deixa claro em diversas passagens que o desejo de Deus é que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. João 3,16 nos lembra do maior ato de amor do universo. Quando Deus entregou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. No entanto, a mesma Escritura nos faz um alerta muito importante em Hebreus 2, versículo 3. Como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação? Existe uma responsabilidade humana. Deus oferece, mas o homem precisa aceitar. Durante este vídeo, vamos refletir profundamente sobre as atitudes e os estados do coração que afastam a alma de Deus e tornam a salvação impossível, não por falta de amor divino, mas por excesso de resistência humana. O primeiro tipo de pessoa que não pode ser salva é o orgulhoso. O orgulhoso é aquele que acredita firmemente que não precisa de Deus. Ele se considera autossuficiente, mestre do seu próprio destino. O seu lema é: eu me basto. Ele confia na sua própria força, na sua própria justiça, nos seus próprios caminhos. A Bíblia nos adverte em Provérbios 16, 18. A soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. O orgulho espiritual é uma barreira poderosa e invisível que impede a graça de Deus de operar. A pessoa orgulhosa não admite seus erros, não aceita correção e, principalmente, não reconhece a sua condição de pecador. E como Deus pode salvar alguém que nem sequer admite que precisa de salvação? Pense nos fariseus dos tempos de Jesus. Eles jejuavam, oravam, davam o dízimo, mas se consideravam superiores e justos por seus próprios méritos, e por isso estavam completamente fechados ao arrependimento genuíno. O orgulhoso não busca a Deus porque, no fundo do seu coração, ele acha que já sabe de tudo, que já é bom o suficiente. Mas a porta do céu é baixa. Ninguém entra no reino de Deus sem se curvar em humildade. A palavra é clara. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. O segundo tipo é aquele que deliberadamente rejeita a verdade. João 3,19 revela um diagnóstico espiritual profundo. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. A pessoa que rejeita a verdade não é alguém ignorante ou que nunca ouviu falar do Evangelho. Pelo contrário, muitas vezes ela sabe o que é certo. Ela entende a palavra, compreende o chamado, mas escolhe conscientemente não mudar. Esse tipo de pessoa continua vivendo no pecado, mesmo sabendo que é errado. Ela resiste ativamente ao Evangelho. Evita a presença de Deus, foge de conversas espirituais, porque a luz da verdade expõe a escuridão das suas obras. Pouco a pouco, o coração se fecha, a mente se endurece, e o pecado se torna mais desejável do que a presença de Deus. E Deus, em sua soberania e respeito ao livre-arbítrio, jamais força alguém a ser salvo. Rejeitar repetidamente a verdade leva a uma cegueira espiritual profunda. A luz está disponível, a porta está aberta, mas a pessoa escolhe as trevas. E enquanto ela amar as trevas, não poderá ser salva. O terceiro tipo de pessoa é aquela que não se arrepende. É crucial entender. Sem arrependimento, não existe perdão. O arrependimento bíblico não é apenas sentir culpa ou remorso pelas consequências do erro. O verdadeiro arrependimento é uma mudança de mente que leva a uma mudança de direção. É dar as costas para o pecado e voltar-se para Deus. A Bíblia diz que quem vive na prática deliberada do pecado, sem arrependimento, não pode ser salvo. Não estamos falando aqui daquela pessoa que luta diariamente contra uma fraqueza, que cai e se levanta buscando a Deus em lágrimas. Estamos falando daquele que abraça o pecado, o defende, o justifica e não tem intenção de abandoná-lo. São pessoas que amam mais o prazer momentâneo do pecado do que a presença eterna de Deus. A parábola do filho pródigo nos mostra o que é o arrependimento verdadeiro. Quando ele caiu em si, ele não apenas se lamentou, ele se levantou e voltou para a casa do pai. Quem não se arrepende permanece longe do pai, e longe do pai não há salvação. O quarto tipo é o hipócrita religioso. Jesus condenou a hipocrisia de forma mais dura do que talvez qualquer outro comportamento. O hipócrita é aquele que finge espiritualidade, mas vive uma vida dupla. Por fora, ele tem uma aparência de santidade, usa a linguagem da fé, participa das atividades da igreja. Mas por dentro, o seu coração está cheio de vaidade, inveja e pecado oculto. Jesus chamou os fariseus de sepulcros caiados.
bonitos por fora, mas por dentro, cheios de morte e podridão. A hipocrisia é um veneno que destrói a fé verdadeira, tanto a da própria pessoa quanto a daqueles ao seu redor. Deus não salva máscaras. Deus salva corações sinceros e quebrantados. A religião sem um relacionamento genuíno e uma transformação interior não tem poder algum para salvar. É perfeitamente possível ir à igreja todos os domingos, cantar no louvor, pregar, servir nos ministérios e ainda assim estar perdido. A hipocrisia impede a salvação porque ela impede o arrependimento sincero, pois o hipócrita está mais preocupado em manter sua imagem do que em purificar seu coração. O quinto tipo de pessoa que não pode ser salva é aquela que ama o mundo. A primeira carta de João, no capítulo 2, versículo 15, é taxativa. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Mas se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O mundo aqui não se refere ao planeta Terra ou às pessoas, mas sim ao sistema de valores que é contrário a Deus. A cobiça dos olhos, a cobiça da carne e a soberba da vida. É o sistema que valoriza a vaidade, o orgulho, a imoralidade, o poder pelo poder, o dinheiro acima de tudo, a fama a qualquer custo e os prazeres passageiros. Não é errado viver no mundo. Jesus orou para que fôssemos guardados no mundo e não tirados dele. O problema fatal é pertencer ao mundo, ter o coração moldado por ele. O amor pelo mundo prende a alma nas coisas terrenas e a afasta das coisas eternas. Quem ama o mundo não anseia pelo céu. Quem ama o pecado não deseja a santidade. E quem não deseja a Deus não pode ser salvo por ele. A escolha é clara. Não se pode servir a dois senhores. O sexto tipo é a pessoa de coração duro. A carta aos Hebreus, no capítulo 3, versículo 15, nos adverte. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. O coração duro é aquele que já ouviu a voz de Deus. Talvez já tenha sentido o toque do Espírito Santo, já foi confrontado pela palavra, mas escolheu conscientemente rejeitar e resistir. O endurecimento do coração é um processo. Quanto mais a pessoa resiste à voz de Deus, mais o seu coração se torna insensível, como um solo seco e rachado que não absorve mais a água da chuva. O Espírito Santo fala e a pessoa ignora. Ele convence do pecado e a pessoa justifica. Ele chama ao arrependimento e a pessoa se afasta. Chega um ponto em que a voz de Deus, antes clara, se torna um sussurro distante e a pessoa já não consegue mais discerni-la. Com o coração endurecido, a salvação se torna humanamente impossível, não porque Deus parou de falar, mas porque a pessoa escolheu não querer mais ouvir. Finalmente, o sétimo tipo é aquele que comete a blasfêmia contra o Espírito Santo. Jesus mesmo disse, em Mateus 12, que este é o único pecado que não tem perdão. Isso não acontece porque o sacrifício de Cristo seja insuficiente ou porque Deus se recuse a perdoar. É um pecado imperdoável porque a pessoa que o comete chega a um estado de rejeição tão completo e final que ela perde a própria capacidade de se arrepender. Blasfemar contra o Espírito Santo é, em essência, olhar para a obra manifesta de Deus, a luz clara da verdade, e conscientemente atribuí-la ao mal, a Satanás. É rejeitar de forma deliberada, final e irreversível a graça salvadora. É fechar a porta do coração para sempre, mesmo estando diante da luz mais brilhante. É o ponto sem retorno, onde a consciência se cauteriza e a alma escolhe as trevas eternas. Ao refletir sobre esses 7 tipos, perceba um padrão. Em nenhum dos casos é Deus quem impede a pessoa de ser salva. São as escolhas, as atitudes e a resistência do próprio indivíduo que criam a barreira. O orgulho diz, não preciso. A rejeição da verdade diz, não quero. A falta de arrependimento diz, não vou mudar. A hipocrisia diz, vou fingir. O amor ao mundo diz, prefiro isso. O coração duro diz, não vou ouvir. E a blasfêmia contra o Espírito Santo é o selo final dessa rejeição. A salvação está disponível. A misericórdia de Deus ainda está de braços abertos. Deus ainda chama, ainda espera, ainda cura e ainda transforma. Talvez, ao ouvir esta mensagem, você tenha se identificado com algum desses pontos. Talvez você sinta o Espírito Santo tocando o seu coração, mostrando uma área da sua vida que precisa de mudança. Não endureça o seu coração. Este é o momento da sua decisão. Este é o momento de se render. Se você sente esse chamado, não o ignore. Você pode, aí mesmo onde você está, fazer a oração mais importante da sua vida. Diga com sinceridade: Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador e preciso de Ti. Eu me arrependo dos meus pecados e da minha vida longe de Ti. Por favor, entra na minha vida, perdoa-me, limpa-me e transforma-me. Escreve o meu nome no livro da vida. Eu Te entrego tudo o que sou e tudo o que tenho. Eu Te recebo como meu único Senhor e Salvador. Amém.
Se este vídeo falou profundamente com você e te ajudou em sua caminhada de fé, eu te peço que o compartilhe com alguém que precise ouvir esta mensagem. Inscreva-se no canal para continuar recebendo conteúdos que edificam a sua alma e deixe seu comentário contando sua experiência. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo estejam com você, hoje e sempre.